Seja bem-vindo à minha nova igreja, porque agora eu sou carioca, parceiro. Que Deus te abençoe, que o Senhor te use, é um privilégio ouvi-lo, e que o Senhor tenha a alegria de receber o abraço, o respeito, o carinho de toda essa comunidade, que é a Igreja Adventista de Botafogo, e é bom ser pastoreado pelo Senhor. Deus te use, meu amigo. Muito bom dia a todos vocês. Pastor Patrick, eu era cliente da Igreja Central de Vitória, estava lá várias vezes ao longo do ano, e eu tenho certeza que vocês já gostaram bastante dele. Mas eu já estive lá também com o pastor Rafael, e eles estão gostando bastante do pastor Rafael. Então eu penso que todas as igrejas estão muito felizes, assim como os pastores, e o pastor Rafael falou a mesma coisa, que ele é capixaba. Então começa bem, né? Começa bem, mas eu creio que aqui alguns, como eu, são mineiros. Eu sou mineiro. Tem mineiro aqui? Olha, nós estamos em todos os lugares. Principalmente a gente gosta de degustar algumas refeições, porque a gente acredita que a melhor culinária é a culinária mineira. A gente acredita. Então, em relação à nossa crença, né? Eu espero que você respeite a nossa crença. Eu amo pão de queijo, gosto muito de pão de queijo. Mas para mim, a comida que eu terei em minha casa na eternidade vai ser angu e quiabo. É uma mistura que para mim apenas a Trindade consegue entender. Talvez nem os anjos consigam entender. A Trindade, porque eles inventaram, eles criaram o milho e eles criaram o quiabo. Então eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Essa é a refeição principal que eu gosto, eu amo. E na minha casa, de fato, lá na eternidade eu vou plantar milho, eu vou plantar quiabo. E você será muito bem-vindo à casa de um mineiro nas mansões celestiais. E eu, inclusive, quando você chegar, eu vou falar assim: mineiro se cumprimenta assim, moço. E aí você vai ouvir algumas histórias de mineiros. Que prazer estar com vocês. É bom a gente começar falando de comida, né? Antes de falarmos da refeição espiritual, é bom falar da comida. E eu tenho certeza que você está aí ansioso, ansiosa para o almoço daqui a pouco. Provavelmente esse seja o único dia da semana que você conseguirá sentar-se à mesa com a sua família para vocês comerem juntos, e vai ser aquela comida bem agradável. Alguns já estão planejando o final do ano, Natal, Ano Novo. O grupo da minha família já está dando briga por causa do Ano Novo e do Natal. Estão cobrando de mim mais do que eu acredito que deveriam cobrar, para que a gente pague ali as continhas da ceia de Natal. E eu já reclamei, já falei com eles que a gente precisa melhorar. Mas é assim, comida, família, sempre são histórias agradáveis. Que bom a gente poder falar sobre comida. Quando a gente pode falar sobre comida é porque não tem faltado o pão de cada dia em nossa casa. Talvez você se lembre do que comeu ontem. Se você se esqueceu, não tem problema. A gente vai ter de novo para comer hoje e teremos de novo para comer amanhã. No Rio de Janeiro, 2 milhões de cidadãos têm apenas uma refeição diária. E 500 mil pessoas passam, às vezes, um dia inteiro sem uma única refeição. Rio de Janeiro. Que bom podermos contar histórias sobre as nossas refeições. Talvez se a gente desperdiçasse menos comida, nós doaríamos inúmeras cestas básicas ao longo do ano. O desperdício de comida em nossa casa alimentaria muitas outras casas, ou alimentariam pessoas que nem casa têm. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo no 2º livro dos Reis. E o tema de hoje é sobre fome. É uma fome que eu e você não vamos tê-la saciada no almoço. É uma fome que eu e você não poderemos dizer que a teremos saciada na ceia de Natal. Essa fome é conjugada na Bíblia algumas vezes com felicidade. Como alguém pode ser feliz enquanto tem fome? É um paradoxo. Porque a única felicidade trazida pela fome é quando a sua fome é por justiça.
Existe a justiça que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e esta nos salva. Mas existe a justiça que nós devemos fazer pelo outro, para que eles saibam o que é a salvação que me alcançou e alcançou você também. No segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nós encontramos parte da família de Deus colapsada. Houve uma briga de família, e alguns filhos de Israel decidiram migrar para a região norte do reino, e criaram a capital do reino como Samaria, ou em Samaria. Samaria era uma cidade pequena, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Era uma cidade pequena, 8, 10 estádios do Maracanã, era o tamanho daquela cidade. Se a gente entender que aquela população era grande, aquela cidade tinha 10 mil habitantes. Mas naquela cidade, que era um centro urbano para a ocasião, era uma capital, uma cidade que recebia muita gente de fora, trazendo seus produtos para negociarem, e muita gente saindo da cidade para negociar, quem sabe produtos agrícolas, pecuários. Nós encontramos a cidade colapsada por uma guerra, por um conflito. Eles se distanciaram de Deus e perderam a proteção divina. Verso 24 do capítulo 6. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Imagine você, Samaria sitiada, ruas estreitas, muitos animais nas ruas, pessoas presas em suas casas, mas ao mesmo tempo o volume urbano, a densidade populacional tão grande fazia com que aquelas pessoas no primeiro dia ainda se divertissem nas ruas, nas praças. Mas imagine você, a cidade sitiada durante 10 dias, 20 dias, um mês. A comida não poderia entrar e as pessoas não poderiam sair para buscar o seu alimento. Imagine as crianças não podendo irem às ruas brincar. Se você não consegue acessar aquilo que aconteceu há alguns milênios, basta você recuperar a sua memória para aquilo que aconteceu há alguns anos, a pandemia. Onde a gente não poderia sair de casa e ficamos confinados. Fomos obrigados a olharmos nos olhos, fomos obrigados a sentarmos à mesa e comer, pensando que a idade do brasileiro, que tinha como expectativa 77 anos, ela foi diminuída para 15 dias, sob a possibilidade do vírus acabar açoitando algumas das famílias, como a minha família foi açoitada e perdemos 4 familiares. Para minha família, a pandemia não foi assunto político. As nossas lágrimas não foram de ficção. E as pessoas que sepultamos não podem mais estar em nossos braços, não podemos mais abraçá-las. Eu entendo um pouquinho do que as famílias estavam vivendo nessa ocasião. E dentro desse contexto, veja só a condição econômica, verso 25. Você percebe que houve uma grande fome em Samaria, porque ela estava cercada. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. O jumento para aquele povo era um animal imundo. Eles não deveriam comer jumentos. Mas a condição de sobrevivência os levou à quebra da sua moralidade. Porque a sobrevivência faz com que algumas pessoas, elas esqueçam o que é certo e elas abracem o que é errado. É aquele detalhe de roubar para comer, para se alimentar, está certo. Há algumas pessoas que a sua moralidade só perdura até a necessidade de sobrevivência. Nesse caso específico, uma cabeça de jumento era o equivalente hoje a 8 mil reais. Imagine você, hein? 8 mil reais para comer uma cabeça de jumento. A descrição esterco ou de pomba não quer dizer que fossem os restos, mas era um tipo de comida que eles davam para pessoas extremamente pobres e também os pombos comiam. Quando eu era criança, a minha família comia algo que eu em casa tenho evitado: canjiquinha. Eu não sei se vocês sabem o que é isso,
Mas o meu avô comprava milho, triturava num pilão. Alguns mais antigos vão se lembrar o que era isso, um liquidificador antigo. Triturava no pilão, parte daquele milho triturado ia para as galinhas e parte daquele milho triturado se transformava em alimento para a gente. Às vezes ele misturava, quando estava num dia muito bom, numa sexta-feira, ele misturava um negócio que se chamava sobre. Sobre é o que sobrava do frango, que geralmente era pé e pescoço. E a gente comia, era a melhor refeição da semana. Eu já proibi em casa esse negócio aí. Trauma, né? Porque comida pode ser prazer e traz memórias boas, mas comida pode ser trauma. E pode trazer desejos de se evitar alguma coisa. A quantidade de comida na sua despensa pode indicar a sua alegria em relação a um passado onde nunca te faltou nada, ou pode te indicar o desespero pelo medo de faltar amanhã da forma como faltou na sua infância. Nesse caso específico, nós encontramos um povo que deveria ser fiel a Deus no muito, mas deveria ser fiel a Deus na falta de alguma coisa. Mas eles, por desobediência, eles lutaram contra a moral, lutaram contra o próprio Deus. Verso 26. Quando o rei de Israel vinha passando, ele estava sobre a muralha, era uma muralha bem larga, e passando sobre a muralha, uma mulher gritou e falou: rei, ei rei. E quando ele olhou para aquela mulher, ela pediu ajuda, e o desespero dela era porque no dia anterior, juntamente com uma amiga, elas tinham negociado a vida dos próprios filhos. Por sobrevivência, algumas pessoas transformam filhos em indigentes. No caso delas, elas negociaram. Um dia comeriam o filho de uma, e no dia seguinte o filho da outra. No dia anterior, esta que estava desesperada, deu o seu filho para ser comido. E no dia seguinte, a amiga não aceitou oferecer o filho dela para uma refeição. E agora o rei foi chamado para interceder, para julgar aquela situação. Afinal de contas, ele era o responsável por aquela circunstância. Se ele tivesse sido fiel a Deus, Deus teria protegido o povo. Ele se desesperou de tal forma, verso 30, ao ouvir as palavras da mulher, diante daquela cena de canibalismo, diante daquela carnificina, porque a fome os levou a um estado de desespero, e eu estou falando de mãe, e você que é mãe sabe a sua disposição em amar e dar a vida. Aqui nós estamos falando de mães que tiveram uma disposição de tirar a vida do próprio filho. E quando o rei ouviu aquilo, ele rasgou as vestes, rasgou as roupas, indicando a sua humilhação e reconhecimento da sua incapacidade. Mas esse rei, verso 31, ele disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, que era o profeta de Deus, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. O rei, responsável por aquela fome, por aquela situação drástica, quando julga a circunstância daquelas mulheres, e quando julga o colapso econômico, o colapso social da sua cidade, ele coloca Deus como juiz. E ao colocar Deus como juiz, ele se coloca no lugar de Deus, porque ele mataria o profeta de Deus. Resumindo, o rei estava dizendo: Deus é responsável por toda essa desgraça pela qual nós estamos passando. Verso 33. O rei foi ao profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu teve a percepção de que o rei iria matá-lo. Diante daquela percepção, ele chama os líderes daquela localidade, e enquanto Eliseu falava com eles, o rei chegou. E o rei disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais nós poderemos esperar de Deus? A pergunta que eu faço: o que fazemos ou o que falamos sobre Deus quando sofremos? O rei indicou que a fome era culpa de Deus, a pobreza, culpa de Deus, a morte, culpa de Deus. E às vezes quem está sofrendo tem essa percepção.
Quem está sofrendo tem essa sensação. Onde está Deus? Onde está Deus? Diante daquela fala do rei, o profeta usado por Deus, capítulo 7, primeiro verso, ele diz ao rei: ouçam a palavra do Senhor, ponto final. E esta afirmação precisa ser definitiva para todas as pessoas, sejam elas no estado de colapso moral, social, ou sejam elas numa condição espiritual favorável. Ouçam a palavra do Senhor, ponto final. E essa afirmação, esse apelo para se ouvir a palavra de Deus, não era apenas uma afirmação em termos de futuro, era uma afirmação em termos de passado, porque quando o profeta fala isso, ele chama-os à memória, a trazerem a sua história, para que eles se lembrassem o que Deus fez por vocês no passado. Ouçam, ouçam. E nesta indicação ele afirma: assim diz o Senhor, amanhã, neste mesmo horário, junto ao portão de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. O que ele estava dizendo? Que no dia seguinte, no mesmo horário, que o rei havia praguejado, que o rei havia criticado o envolvimento de Deus naquela cena, no mesmo horário, eles veriam a recuperação do reino, eles veriam a manifestação do poder de Deus. Um dia é o suficiente para Deus transformar toda a desgraça em misericórdia. Um dia é suficiente para Deus transformar todo o dano, toda a maldição em bênção. Talvez você possa dizer: já são 10 anos, 20 anos. Deus precisa somente de um dia. Apenas um dia. Ouça a voz de Deus. E veja só o resultado. A gente vai para o capitão, verso 2 do capítulo 7. O braço direito do rei tomou a dianteira, assumiu o cenário, e o braço direito do rei, o capitão, disse o seguinte para o homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse as janelas do céu se abrirem, será que isso poderia acontecer? Ele agora coloca em xeque a capacidade de Deus exercer uma mudança. E ele agora coloca Deus como inferior ao próprio rei. Ele coloca o rei no lugar de Deus, coloca Deus numa posição inferior, e ele questiona a capacidade de Deus de fazer a obra de transformação. E o profeta responde: você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer com a sua boca. E agora sim nós começamos a nossa reflexão dessa manhã. Verso 3 é o começo do nosso sermão. 4 leprosos. A lepra era uma doença que fazia as pessoas abandonarem os seus familiares. Eles estavam do lado de fora da cidade. Eles estavam no hospital, abandonados. Não eram visitados, não sabemos se eram pais, se eram esposos. A gente não tem condições familiares, mas uma coisa é fato: eles foram abandonados. Estavam do lado de fora da cidade. Eles estavam entre os que morriam de fome dentro da cidade e o exército que cercou a cidade para matar todos os que estavam em Samaria. Aqueles 4 homens, nós não temos o nome deles na Bíblia, mas eles estão no meio de uma guerra. Talvez pensando assim: o que a gente tem a ver com isso? A gente não tem nada a ver com o que acontece lá dentro da cidade, com a fome, porque é responsabilidade do rei. E a gente também não tem nada a ver com esse exército inimigo, nós não fizemos nada de mal. Nós adoecemos e fomos expulsos da nossa casa, expulsos da nossa cidade, e estamos aqui do lado de fora sofrendo. 4 leprosos. E eles disseram uns para os outros: bom, se a gente ficar aqui, do jeito que estamos, se a gente sentar e cruzarmos os braços, nós vamos morrer de fome. Eles estão decidindo a forma da morte. Dependendo da circunstância da vida, a forma de morrer passa pelas escolhas que fazemos ao viver. Certo dia, lendo um livro, a autora disse: um dia eu vou morrer, mas vai ser apenas um dia. O que você vai fazer nos demais dias? Você pode escolher viver
Mas tem pessoas que estão vivendo, e será que aquilo é uma escolha? Eles pensaram, se a gente ficar aqui de braços cruzados, vamos ficar aqui tranquilos, parados, vamos deixar a vida levar, vamos deixar a coisa acontecer. Mas se a gente voltar para a cidade, se a gente entrar na cidade, a gente também vai morrer, porque lá dentro tem fome. Eles estavam decidindo, escolhendo a forma da sua morte. Se a gente volta atrás, nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar parado, nós vamos morrer de fome. E então aqueles 4 leprosos tomaram uma decisão. Vamos ir em direção ao exército inimigo. E se eles quiserem que nós vivamos, viveremos. Senão eles vão nos matar. Mas se é para morrer, vamos morrer como heróis. Vamos morrer como guerreiros. Se é para morrer, vamos morrer enfrentando o inimigo. Se é para morrer, vamos morrer de cabeça erguida. Se é para morrer, vamos enfrentar aqueles que estão açoitando o nosso povo. E agora, aquilo que o rei não teve coragem de fazer, aquilo que o capitão do exército não teve ousadia para fazer, 4 leprosos fizeram. Eles foram em direção ao exército inimigo. E quando chegaram lá, Deus já havia feito uma grande obra. Uma lição. Deus não fez a obra pela coragem dos leprosos. Deus fez a obra pela promessa que ele havia feito ao profeta. Deus não faz as suas obras de misericórdia por causa da minha atitude, dos meus pensamentos, sejam eles positivos ou não. Deus exerce misericórdia porque Ele quer o bem de todos nós. E esse Deus misericordioso fez com que quando chegassem lá, veja só o que está no capítulo 7, no versículo 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram, não havia ninguém lá, verso 6, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios, com que lá se ouvisse um ruído de carros de guerra, de cavalos, e ruídos de um grande exército. E eles fugiram, final do verso 7, fugiram para salvar a sua vida. E essa expressão ela é definitiva, porque o contexto todo é sobre salvar a vida. Os inimigos fugiram para salvar a sua vida. E fugindo de Deus, eles tiveram a vida ceifada, ou tiveram a vida salva. Fugindo de Deus, eles foram salvos. Porque a misericórdia de Deus alcança, inclusive, aqueles que não conhecem Deus. Tem muita gente nessa cidade fugindo de Deus. Deus não os abandonou. Deus exerce o seu poder para que eles saibam que existe um Deus todo-poderoso. Porém, tem 4 leprosos. Verso 8. Quando aqueles leprosos chegaram às imediações, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Em momentos assim, a gente percebe de fato quem a gente é. 4 leprosos. Não tinham casa, não tinham família, mas agora eram os mais ricos daquela região. E o que fizeram com a riqueza? Esconderam. O que vale a riqueza quando a sua doença é terminal? Há algumas semanas morreu um estilista, Giorgio Armani. Algumas semanas antes da sua morte, perguntaram para ele do que ele se arrependeria, mesmo sendo um homem bilionário. E ele disse, se eu tivesse mais tempo, eu teria passado mais tempo com a minha família. O que vale a riqueza quando você não pode mais voltar atrás? Ou quando você não sabe mais como caminhar, como ir à frente? Nós corremos atrás daquilo que não vai conseguir nos impulsionar para frente. As nossas promoções, as nossas titulações, as noites mal dormidas, talvez por trabalharmos demais, os dias estressantes, porque estamos querendo acumular mais. Mas quando nos sentamos à mesa, será que tem alguém lá para olhar nos nossos olhos e falar que saudade de você? Quando entramos num carro confortável, será que do lado tem alguém que nos conforta? Os leprosos esconderam a riqueza. De quem? Contra quem? Mas quando você vai ao verso 9, eles tinham um pingo de juízo.
Eles tiveram sensibilidade espiritual. Eles tiveram o acesso do Espírito de Deus para trazê-los novamente à moralidade. E quando eles se concentraram novamente no que estava acontecendo, verso 9 do capítulo 7, eles disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Esse é um conceito moral, uma percepção moral. Não é certo o que estamos fazendo. Agora eles compararam o cenário. Eles se lembraram do seu passado, eles se lembraram do seu povo, eles se lembravam dos seus familiares, e agora eles foram envolvidos num ato de solidariedade, de compaixão, de empatia, e eles concluíram: hoje é um dia de boas novas, hoje é o dia do Evangelho, hoje é um dia de boas notícias, hoje é um dia positivo, hoje é um dia bom. E agora você encontra esses homens que não estavam olhando para a sua condição de saúde, eles não estavam olhando para a sua condição talvez terminal, eles agora olharam para o passado e se reencontraram com a sua família, com o seu povo, com o sangue do seu sangue. E eles concluíram: a gente não pode se calar. A gente não pode se calar. Se eles se calassem, o silêncio deles seria a morte do povo deles. O silêncio dos bons faz mais mal do que o grito dos maus. E o silêncio de uma igreja que é boa faz com que se multipliquem os óbitos. E o problema não é a morte. O problema é quando alguém morre sem saber que existe vida em Cristo Jesus. É por isso que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que Deus tem um chamado para nós, que em muitas circunstâncias da vida somos como leprosos, frágeis, fracos, abandonados, doentes. Mas nós temos uma moralidade que nos lembra que hoje é um dia bom, hoje é um dia de boas notícias, hoje é um dia de boas novas, e hoje nós não nos calaremos. Porque nós, enquanto membros da Igreja Adventista, não dependemos de uma próxima catástrofe para exercermos o bem, para oferecermos às pessoas condições de dignidade. Nós, enquanto Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós nos movemos pela palavra, pela boa palavra, pelo Evangelho, e nós decidimos que aquilo que entra em nossa casa, não pode fazer bem apenas para a nossa casa, precisa fazer bem para aqueles que não têm casa. Essa é uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, que 2 vezes por ano coloca 200 pessoas no auditório para um curso Como Deixar de Fumar. Essa é uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, que há poucas semanas abriu o seu prédio, usou o conhecimento dos seus membros para 230 alunos que prestaram o exame do Enem. Essa é uma Igreja Adventista aqui pertinha, próxima da gente. Ilha do Governador. Eles estão nas ruas vários dias da semana. E as pessoas estão na igreja também vários dias da semana. Essa é uma classe de estudos da Bíblia. Esse é um membro da igreja, aqui no Rio de Janeiro, que abriu uma escola de futebol. Mas a escola de futebol dele também tem um clube de desbravadores. Mas a escola de futebol, além do clube de desbravadores, tem um coral. E todo mês eles comemoram os aniversariantes do mês. Porque são crianças que há 7, 8, 10 anos não sabem o que é um bolo de aniversário, porque a vida delas não tem tanto valor assim. Essa é uma irmã da nossa igreja, que reúne 40 pessoas, crianças, que ela recebe todos os sábados pela manhã e oferece a eles um café da manhã. E eles não querem ir embora, e eles continuam participando das atividades da igreja. Assim como a irmã Maria, toda segunda-feira à noite, ela serve uma sopa. E aí, na segunda-feira à noite, a irmã Maria, além da sopa, ela oferece o estudo da Bíblia. Porque ela entende que a comida é uma boa notícia, mas a Bíblia é a notícia que salva. Aqui é a irmã Sandra. Eu estive com a irmã Sandra na semana passada em Duque de Caxias, e a irmã Sandra, há 10 anos, passou por um colapso na sua saúde, ela esteve em coma. E ela, numa experiência com Deus, prometeu que se ela recuperasse a sua saúde, ela dedicaria a sua vida a Deus, a fazer o bem ao seu próximo. A irmã Sandra, ela trabalha como concursada, ela é assistente social.
ela tem o sustento dela, do salário dela, ela é digna. Mas ela decidiu fazer algo mais, e ela atende 1.000 pessoas todas as semanas. E a irmã Sandra, além de atender 1.000 pessoas todas as semanas, atendendo diversas das necessidades dessas pessoas, a irmã Sandra, ela decidiu que a igreja dela também vai atender. E a irmã Sandra, ela entendeu que ela tem que atender todos os dias, todas as pessoas, e na semana passada, no mutirão de Natal, ela atendeu 2.500 pessoas. E ela falou assim: pastor, a minha parte eu fiz, estão todos aqui, toma o microfone, agora é a sua parte, prega para eles, pastor. Porque eles precisam de algo mais do que o alimento, eles querem algo mais, pastor, do que o alimento. A irmã Sandra é uma bênção do Senhor, porque ela entendeu o Evangelho. Esse casal é do Espírito Santo. Aí está o irmão Max e a irmã Carliane. A irmã Carliane, ela é enfermeira e tem uma jornada acadêmica. Ela recebeu uma bolsa de estudos para um doutorado em Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Um dos melhores hospitais americanos. Ela receberia de benefício financeiro condições de morar lá durante todo o período estudantil, juntamente com seu esposo. Tudo pago pelo governo. O detalhe é que a irmã Carliane e o seu esposo decidiram adotar uma comunidade, ali está o esposo dela, uma comunidade com 4.000 pessoas. E eles decidiram adotar, e ela falou assim: pastor, eu não posso ir embora para os Estados Unidos, realizar os meus sonhos, se os sonhos de Deus estão aqui nessa comunidade. E a irmã Carliane decidiu abrir mão da bolsa de estudos em Johns Hopkins, para ficar cuidando dessa comunidade. E lá cuidando dessa comunidade, nos últimos 3 anos, ela, o esposo e a família, já levaram mais de 100 pessoas ao batismo. E ela disse assim para mim: pastor, eu não posso sair nem um dia daqui, porque se eu sair um dia, nós perdemos as nossas crianças. A gente não pode perder as nossas crianças, pastor. Mas esse ano, para a honra e glória de Deus, ela passou num exame seletivo. Ela já está cursando o seu doutorado e está recebendo uma bolsa no mesmo valor que receberia nos Estados Unidos. Porque Deus está fazendo misericórdia através desses irmãos. Aqui nós encontramos a irmã Leda, uma bênção de Deus. A irmã Leda perdeu a filha há alguns anos e ela cometeria suicídio. Mas Deus se revelou à irmã Leda através da palavra de Deus. E a irmã Leda transformou a casa dela num lugar de boas notícias. E a casa da irmã Leda, todos os dias, tem boas notícias. Ela perdeu o emprego, o esposo, um pescador, e ela disse para o esposo: agora você pesca peixes e eu vou pescar pessoas para o reino de Deus. A irmã Leda, às 5 da manhã, oferece o primeiro café da manhã para as pessoas que vêm à casa dela. E a janta é oferecida às 11 horas da noite. Todos os dias passam 100, 120 pessoas na casa da irmã Leda. É por isso que a irmã Leda transformou a frente da casa dela num lugar de culto. E é por isso que a irmã Leda, ela levou nesses últimos anos 280 pessoas ao batismo. A irmã Leda falou assim para mim: pastor, onde eu como tem que comer todo mundo da minha comunidade. Mas quem comer na minha casa vai ter que saciar-se da palavra de Deus também. Hoje é um dia de boas notícias. Hoje é um dia de boas novas, foi o que os leprosos concluíram. Por quê? Eles decidiram uma forma de enfrentar a morte. E a forma de enfrentar a morte foi com ousadia e coragem. E aqueles que se levantam para enfrentar a morte com a própria vida, Deus tem respostas de misericórdia. Capítulo 7. Você encontra os leprosos indo à sua cidade. E quando eles voltam à sua cidade, no verso 11, os porteiros receberam a notícia. Os porteiros levaram a notícia até o rei. E o rei disse: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles fizeram de propósito. Eles se esconderam. E eles estão tentando fazer com que saiamos da cidade. E quando chegarmos lá, eles vão nos matar. O rei deveria ser o homem mais ousado. Mas aqui ele é comparado aos leprosos. O nome do rei, Jorão. O nome dos leprosos a gente não sabe. Porque quem tem coragem de enfrentar o mal com o bem, a gente não precisa saber o nome. As pessoas que mais têm feito o bem na sociedade não estão tirando o selfie do que estão fazendo. As fotos que eu mostrei para vocês, alguém tirou. Porque aqueles que estão fazendo o bem estão com as mãos ocupadas demais para se preocuparem com as curtidas do mundo.
Os atos de solidariedade que a igreja faz, poucos são conhecidos, mas a igreja está fazendo. Ela não precisa que eu esteja lá para fazer, mas ela está fazendo. Mas quando eu estiver lá, eu preciso dessa igreja. E quando eu vou perceber que eu preciso dessa igreja? Quando eu me envolver com as doenças, com os sofrimentos humanos. Talvez eu pensei assim, essa igreja foi uma bênção na minha vida, porque ela chegou no momento mais difícil na minha vida. Essa igreja será uma bênção na sua vida quando você, através dela, chegar nos momentos mais difíceis da vida de alguém. A religião que te saciou, ela não pode te tornar obeso. Essa é uma religião de compartilhamentos. Porque a boa notícia não pode apenas ser para você. A boa notícia é quando ela chega à casa do outro. O rei negligenciou porque ele era incrédulo. Mas ele tinha servos. Verso 13, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns dos homens com 5 cavalos que ainda restam na cidade. Restaram apenas 5 cavalos. Era todo o equipamento de guerra que eles tinham. Aquele servo convenceu o rei de que o rei estava errado. E aqui eu tiro uma lição para nós. Tem muita gente errada na sociedade, seja por política, ou seja por autoridade, seja por poder financeiro. Tem muita gente errada na sociedade. E eu e você, como servos de Deus, precisamos dar consciência às pessoas que elas estão erradas. Porque o erro das pessoas tem levado muitas pessoas à morte. O erro daquele rei manteria o seu povo na cidade morrendo de fome. A incredulidade daquele rei manteria o povo dentro das casas morrendo de fome. Mas agora um servo, e a gente não sabe qual o escalão, e não importa qual o seu escalão na sociedade, na sua empresa, seja lá onde você estiver. A questão é que se você tem consciência espiritual, você vai sofrer pela dor das pessoas. E sofrendo pela dor das pessoas, você será capaz de entrar diante de um político, diante de uma autoridade, diante de ricos, mas você, para defender a boa notícia, você vai ousar convencer pessoas a saírem do seu status e fazerem com que a salvação chegue a todos aos lares. E a história termina da seguinte forma, verso 14. Assim pegaram 2 cavalos de guerra, nem pegaram todos os 5, 2 carros de guerra, com cavalos, e enviou o rei os homens atrás do exército. E quando chegaram lá, perceberam que tinham fugido. E o último verso, o verso 19. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, que Deus não era capaz de realizar aquelas coisas. Aquele capitão foi esmagado pela multidão que, saindo da cidade em busca de comida, o pisoteou. Porque ele não creu, ele não comeu. Tem muita gente que crê e não está comendo. E temos nós que cremos e estamos comendo. Alguma coisa está errada. Não com a gente ou na gente. Mas alguma coisa está errada. E a gente pode resolver esse erro. O irmão Gerson, em Jardim Paulista, aqui perto da gente, decidiu corrigir algumas coisas. Há 10 anos, uma pessoa foi à igreja dele. E a pessoa pediu uma ajuda para se libertar das drogas. O irmão Gerson ficou colapsado. Porque naquele momento ele não sabia de lugar algum para onde indicar aquele homem, para que aquele homem pudesse ser liberto. E o irmão Gerson pensou assim: puxa vida, eu não tenho para onde indicar, a minha igreja não tem para onde indicar. Aquela pessoa, infelizmente, foi assassinada por causa do envolvimento com drogas. Mas o irmão Gerson, que é aposentado pelo Hospital Silvestre, colocou no coração dele que ele precisava ser uma bênção para outros casos quando ele fosse procurado. E ele abriu uma clínica de recuperação. Ali, homens residentes têm sido cuidados. A primeira experiência do dia deles, Bíblia.
porque ele entende que a cura que eles precisam não é apenas a cura física, mas é a cura espiritual. E ao longo desses 10 últimos anos, ele já teve a alegria de levar 104 residentes ao batismo. Se alguém bater a porta da sua casa, a porta da sua igreja, qual é a solução que a gente tem? Eu quero convidar a Zenaide aqui. Ela é uma das voluntárias dessa clínica, Vencedor Cada Dia. Zenaide, por que vocês fazem o que fazem? Zeneide, por que vocês fazem o que fazem? Pastor, nós queremos salvar almas. Nós decidimos, quando há 10 anos atrás o Gerson me convidou, desculpa, a voz está embargada. Quando há 10 anos atrás o Gerson me convidou para essa missão desafiadora, nosso propósito foi: vamos salvar. E esse é, até hoje, o nosso propósito: salvar quem chegar à nossa porta. E a salvação precisa ser demonstrada. E nós pedimos para que eles trouxessem aqui alguém que foi salvo, porque houve ousadia, porque eles decidiram não ficarem de braços cruzados em uma igreja. Eles decidiram que não voltariam para casa e comeriam, e a comida não teria o mesmo sabor. Porque comer pensando em um necessitado que você não pôde suprir, a comida, o tempero... E o Marcos está aqui. Quem é o Marcos? O Marcos, ele chegou também necessitado à nossa casa lá. O Marcos, ele é músico, ele já teve uma escola de música. Mas, infelizmente, o vício, as drogas, as más companhias, tirou isso dele. O Marcos, hoje, faz 7 meses que ele está em tratamento lá na casa. Hoje, o Marcos toca e Deus tem libertado o Marcos. Hoje, ele nos ajuda, está lá ainda. A proposta de tratamento é de 9 meses, ele está lá conosco, mas o Marcos tem entregado a vida dele a Deus e tem dito cada dia que ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus e levar através da música outras pessoas para o reino de Deus. Eu não vim pedir nenhum recurso financeiro para a igreja, seja para eles ou para outro projeto. Nessa igreja surgiu um dos maiores movimentos solidários da Igreja Adventista no mundo, o Mutirão de Natal. Somente a gente no nosso território, nós vamos doar 1.000 toneladas agora de alimentos no Natal. No Brasil, imagine quantas... Mutirão de Natal não é da igreja de Botafogo, só surgiu aqui, é da Igreja Adventista no mundo. Essa é uma igreja boa. Essa não é uma igreja que se isenta das suas responsabilidades espirituais e solidárias. Eu vim para dizer para vocês que está dando certo, louvado seja o nome de Deus por essa igreja existir. Mas eu vim lembrar todos nós que ainda há gente com fome, com sede de justiça. E a gente pode fazer um pouquinho mais. Como aquilo que tem sido feito pelo Marcos, e ele veio aqui dizer para a gente que valeu a pena vocês não terem cruzado os braços, valeu a pena vocês não terem voltado para casa e continuado a vida, valeu a pena vocês enfrentarem os desafios, e valeu a pena vocês dizerem que hoje é dia de boas notícias. Por favor, Marcos. Entreguei o coração, percebi que há alguém lutando em meu favor. Aprovação
meus pés do chão, enfraquecer a minha alma e cessar o meu louvor. Mas ninguém pode calar o adorador, e eu não desistirei do teu favor. Eu escuto a tua voz me dizendo: não temas, sou contigo por onde quer que eu vá. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé, no Deus que tudo pode fazer, vai fazer. Aprovação vem tirar meus pés do chão, enfraquecer a minha alma e cessar o meu louvor. Mas ninguém pode calar o adorador, e eu não desistirei do teu favor. Eu escuto a tua voz me dizendo: não temas, sou contigo por onde quer que eu vá. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé, no Deus que tudo pode fazer, vai fazer. Minha esperança está em ti, Senhor Jesus. Minha esperança está em ti, Senhor Jesus. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé, no Deus que tudo pode fazer, vai fazer. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé, no Deus que tudo pode fazer, vai fazer. Amém. Irmãos, essa música é de autoria do Marcos. Ele tem passou pelas provas da vida. Eu peço que vocês orem para que o vencedor cada dia continue sendo o instrumento nas mãos de Deus para salvar e resgatar.
nosso maior sonho. Hoje eu tenho 20 homens, 60% deles são filhos, sobrinhos, esposos de adventista. Chegou à nossa porta e eu posso falar isso com muita clareza. 60% eles são da nossa família de sangue. E nós estamos ali de portas abertas para acolhê-los. Orem por nós. Tem muita gente fazendo muita coisa. O apelo para a gente é que a gente faça alguma coisa, para que nós aumentemos o número de pessoas dizendo que existem boas notícias. Muito obrigado. Deus abençoe você, Marcos. Marcos está num processo de recuperação da família dele. Porque quando Deus começa uma obra, Deus faz com que seja completa. Eu quero orar com você e por você e desejar que você saia daqui não com os braços cruzados, pensando no passado, que você saia daqui de cabeça erguida, pensando no futuro que você pode construir para alguém. Que você seja solidário, que essa seja a sua vida, de compartilhar o bem, seja o tempo, seja o alimento, seja o dinheiro. Que você seja como algum daqueles leprosos. Eu não sei o nome deles, assim como eu não sei o seu nome, mas eu sei o que eles fizeram para salvar uma cidade inteira. Que você faça algo que salve cidades inteiras. Oremos. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós somos uma igreja boa, de pessoas boas, que estão fazendo coisas boas. Obrigado porque o Marcos demonstrou nessa manhã que quando a gente abre os braços, quando a gente ousa, a gente é capaz de enfrentar a morte e devolver a vida. Que o Senhor continue abençoando e guardando a vida de todos os residentes da clínica. 60% deles são filhos de adventistas do sétimo dia. Obrigado, Deus, porque hoje, se alguém precisar, nós temos um lugar para enviar. Mas Deus, coloque em nosso coração o Espírito que atuou na vida daqueles leprosos, para que a gente não tenha as mesmas necessidades, mas que sejamos os mensageiros da sua boa notícia. E a boa notícia é que existe salvação, existe comida, existe sustento na casa do Senhor. Que o Senhor envolva cada membro dessa igreja, desde as crianças ao mais experiente, ao ato de abençoar o seu semelhante. E que haja salvação no Rio de Janeiro. Através daqueles que estão salvos, que haja salvação no Rio de Janeiro. Vamos voltar agora para o lar, para as atividades. Pedimos que o Senhor coloque um tempero especial na nossa refeição. Que ao comermos nós nos lembremos do outro. Em nome de Jesus, amém.